bem com vocês? Eu sou a tia Gisele e hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre a Reforma Protestante. Nós vamos falar aí sobre essa reforma que aconteceu há 502 anos atrás na Alemanha, isso mesmo. E o personagem principal dela foi Martinho Lutero, né? E pra gente começar essa aulinha, primeiro a gente vai fazer uma dinâmica, né, que tem tudo a ver com fé. Então a tia vai mostrar pra vocês como é a vida de uma pessoa que abandonou o pecado e confia somente em Deus e de uma pessoa que ainda não conseguiu abandonar o pecado, ainda não conseguiu viver totalmente pra Deus. Vamos lá? A tia usou aqui um copo com água, tá? E a tia colocou nesse copo com água, a tia vai colocar um comprimido. Essa embalagem em volta desse comprimido significa uma vida de pecado. Olha, a pessoa ainda não conseguiu se libertar do pecado, ela não conseguiu ainda ter uma vida voltada somente para Deus. Então, olha, vamos ver o que acontece com a vida dessa pessoa, que é esse copo com água. Olha, não acontece nada, é uma vida, né, que não muda, não se transforma, nada acontece nessa vida. Por quê? Porque essa vida ainda está presa ao pecado, ainda não se entregou totalmente a Deus. E aqui a gente tem um copo com água que a tia tirou esse comprimido da embalagem. Olha, a tia tirou ele da embalagem e a tia colocou ele dessa maneira aqui dentro do copo com água. E vejam o que aconteceu. Olha o que acontece na vida de uma pessoa que ela se liberta do pecado. Ó, aqui é o pecado, né? Essa pessoa, ela se libertou do pecado e ela entregou a sua vida totalmente a Deus. Então, a vida dela fica assim, ó, colorida, bem bonita. E Deus consegue mudar a vida dessa pessoa. Bem legal, né? Agora a gente vai entrar no nosso assunto da reforma. Essa reforma que aconteceu há muitos anos atrás na Alemanha, especificamente há 502 anos atrás, e ela teve um personagem principal, que foi Martinho Lutero, né? E aí, Martinho Lutero, ele foi um menino que cresceu, né, lendo a palavra de Deus. Os pais dele eram cristãos, e ele cresceu aí lendo a palavra igual vocês, né, que vocês estão na igreja, vocês leem a Bíblia de vocês todos os dias, vocês oram, e Martinho Lutero também cresceu assim. Porém, quando Martinho Lutero ficou adulto, ele percebeu que algumas coisas que a igreja fazia não tinham a ver com o que estava escrito na Bíblia. Não estavam igual estava na Bíblia. Então, o que Martinho Lutero fez? Ele começou a ficar muito triste e preocupado, né, com o que estava acontecendo na igreja. E aí, Martinho Lutero, ele também não conseguia entender como que a gente conseguia ser salvo se nós somos pecadores. Então, tudo que nós, né, tentávamos fazer, tudo que ele tentava fazer para agradar a Deus, ele ainda não achava suficiente para dar a ele a salvação. E aí foi que Martinho Lutero, ele começou a estudar mais e mais a palavra, né? Ele fez faculdade de teologia e aí ele percebeu que a igreja estava fazendo uma coisa muito errada, que é a venda de indulgências. O que era isso? Era a pessoa comprar um pedacinho no céu, com dinheiro mesmo. A pessoa ia lá, olha só as pessoas entregando dinheiro. Entregavam o dinheiro na igreja e aí elas tinham um pedaço do céu comprado. Gente, isso é muito errado, né? Porque a gente sabe que a salvação ela é através de Jesus. Somente através de Jesus a gente pode ser salvo, a gente pode ter uma vida liberta do pecado, de tudo que há de ruim no mundo, porque Jesus ele nos limpa, né, do pecado, nos livra do mal. E aí Martinho Lutero começou a achar muito errado isso que a igreja estava fazendo, porque isso não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, que a gente pode comprar com o dinheiro aqui da terra um pedaço no céu. E aí o que foi que Martinho Lutero fez? Ele falou, eu não posso guardar isso só pra mim, eu preciso mostrar isso pras pessoas, tá? E aí ele foi e pregou na porta de uma igreja, ó, bem assim, na porta de uma igreja que era bem parecida com essa. Ele pregou as 95 teses, tá? O que eram essas 95 teses? Eram 95 pontos que Martinho Lutero considerava que eram verdadeiros sobre a palavra, tá? E aí, ele estudando, ele viu que essas 95 teses eram a verdade sobre a palavra de Deus. E muita coisa ali ia contra o que a igreja estava fazendo. E aí, o que aconteceu com Martinho Lutero? Ele acabou sendo ali perseguido, tentaram matá-lo, porém Deus guardou a vida dele. E ele dizia que não iria tirar aquelas 95 teses da porta da igreja, enquanto não mostrassem para ele na Bíblia
que ele estava errado. E eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque ele estava certo, porque era o que realmente estava na Bíblia. E aí, dessas 95 teses, também surgiram 5 pontos principais, que são os 5 solas, que vocês também já devem ter ouvido lá na igreja, né? Os 5 solas, a palavra sola, ela significa somente. Então, somente a Escritura, que é a palavra de Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Então, nada além disso, né, pode nos dar salvação. A salvação, ela vem pela fé, né? Ela vem pela graça, né? Jesus, através da graça, né, que nós conseguimos através da morte de Jesus. A salvação, ela vem pela fé, né, através da graça que foi conquistada na cruz por Jesus. Então, o que nós podemos fazer? Ler as Escrituras, dar a glória somente a Deus e crer que foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos deu a salvação, tá? E aí, houve essa grande reforma na igreja, né? E aí surgiu a igreja protestante, né? Por quê? Porque era uma igreja que ela seguia aí as teses de Lutero, né? Ela acreditava realmente que aquilo que Lutero pregou lá na porta, né, e ensinou para eles era a verdade, tá bom? E para finalizar essa aulinha, a tia quer que vocês façam um cartaz bem bonito, tá? A tia vai mostrar de novo aqui os desenhos para vocês se inspirarem para fazer esse cartaz, ó, os 5 solas. Aqui nós temos a igreja, né, que representa a igreja que Martinho Lutero pregou as 95 teses. Nós temos aqui ele pregando as 95 teses na porta da igreja. E nós temos aqui também, ó, Martinho Lutero aprendendo da palavra, tá? Desde pequeno. Então a tia espera que vocês façam aí um cartaz bem bonito. Coloquem lá no grupo do Ministério Infantil, peçam os papais e mamães de vocês para colocarem lá, pra gente poder compartilhar aí com os nossos amiguinhos os nossos cartazes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha.